Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, o episódio de número 86 desse seu podcast falando do Pittsburgh Steelers para todo o Brasil e direto de fambonanet.com.br. Sou Danilo Batista, seu host habitual, e em mais uma semana vamos falar da temporada regular que começou, mas já começou dando tapa na cara de geral. Hoje a gente vai falar, é claro, de Steelers e Browns, e para fazer este programa eu tenho a presença de volta deste grande cara, um grande prazer ter a sua volta, Zé Brasiliano. E aí, Danilo? Mais inusitado que a minha volta é saber que tem empate na NFL. Isso é... Eu tinha que estar aqui para comentar esse empate aí, belíssimo empate. Estamos aí. Mas aí quem está sempre aqui, semana após semana, é nosso grande chefe, Ricardo Rezende. Tudo bom, Ricardo? E aí, pessoal, uma satisfação enorme contar com o senhor Zé Brasiliano, principalmente para falar sobre o jogo contra a franquia Cleveland Browns. Foi muito divertido ter sua presença, Zé. Muito bem-vindo de volta. Tenho que estar aqui para falar dos Browns. Os Browns continuam os Browns, mas os Steelers... Os Steelers ontem quiseram mudar a história da franquia Browns aí, mas os Browns não querem mudar. Segue o jogo. Meu Deus. Numa partida que viu uma sequência de paçocadas, acho que esse é o termo mais apropriado para o horário. Pittsburgh Steelers 21, Cleveland Browns 21 no First Energy Stadium em Cleveland. Vale dizer, para início de conversa, que choveu o jogo inteiro e choveu muito pesado, então a gente já sabia que isso ia dar uma alterada na dinâmica de jogo. Quando tem condições climáticas muito adversas, assim, geralmente os times entram mais conservadores e correm mais com a bola, no lugar de passar tanto. Então o Steelers teve 35 chamadas de corrida para 23 chamadas de passe. 31 dessas chamadas foram na mão de James Conner. Na ausência do Le'Veon Bell, quem carregou o jogo inteiro foi o Conner. A tendência, né, de Mike Tomlin entregar toda a carga, concentrar toda a carga em apenas um jogador, independente do backfield que ele vai ter disponível para a partida. A gente viu Stevan Ridley e Jalen Samuels razoavelmente bem na pré-temporada. Eu acredito que a gente pode sim, é uma tendência da NFL, ter esse revezamento no backfield e ter diversas ameaças. Mike Tomlin sai ignorando isso. Quando o Bell tá em campo, é do mesmo jeito. Foi assim quando o DeAngelo Williams era o backup do Bell, e foi ontem quando o James Conner era o titular. Discordo bastante, dá pra gente aproveitar muito mais outras peças no ataque. Isso ao longo da temporada tem dado sempre errado, né? Porque chega no fim do ano, não é raro a gente ficar sem o corredor principal do time que estava com o ritmo. A gente já perdeu o Bell em pós-temporada por causa dessa carga de trabalho colocada em cima do único corredor. Será que ele vai também... pegar o menino Conner e tirar até o bagaço, né? Porque ele trabalhou ontem foi uma grandeza, né? Quem fez bold prediction do Conner acertou ontem, inclusive eu acertei a minha, que ele correu muitas vezes e correu bem várias vezes, mas se for precisar dele a temporada toda, é preocupante essa carga de trabalho toda. James Conner nessa partida foram 31 carregadas para 135 jardas e 2 touchdowns, sendo a corrida mais longa de 22 jardas, e mais 5 recepções em 6 passes para 57 jardas em nenhum touchdown aéreo. Além disso aí, ele participou efetivamente na proteção do passe, né? Também em várias situações ele foi visto bloqueando bem. Isso também é um desgaste, né? Ao corredor, bloquear um linebacker vindo a toda velocidade em cima de você também dói, né? Não só desgaste o corredor quando ele tá com a bola na mão. Às vezes, sem a bola na mão, ele também tem que trabalhar pesado. Pois é, ele viu 31 carregadas, com mais 6 passes na direção dele, então você pode contar jogadas ofensivas que envolveram ele diretamente, são 37. Mas James Conner esteve em campo em 77 snaps ofensivos dos Steelers. Isso dá 92%.
Todas as outras jogadas, ou ele estava saindo numa rota para chamar a atenção, ou ele estava bloqueando. Então, ele realmente viu uma carga de trabalho bem alta nessa partida. Outro jogador que viu uma carga acima do normal foi Juju Smith-Schuster pelo ataque. São 8 passos na direção dele, 5 recepções para 119 jardas, superando até o Antonio Brown, que viu incríveis 16 passes em sua direção para 9 recepções e 93 jardas. Você olha esse tipo de desempenho, então, Juju 119, Antonio Brown 93, Jesse James 60, 57 James Conner, fora 5 passes para Justin Hunter, que ele só pegou mais um para Ryan Switzer, você pensa que o nosso ataque aéreo teve um desempenho excelente. Foi uma distribuição alta de jardas, foram 335 jardas aéreas. O problema é que essas 335 jardas geraram um touchdown, mais 3 interceptações. Fora 2 fumbles perdidos por Ben Roethlisberger, que esse a gente pode colocar como o grande destaque negativo dos Steelers na partida, porque simplesmente não entregou o jogo pro Browns, né? Acho que a melhor expressão que eu consigo ver é essa. No meio desses 5 turnovers, exclusivamente do Big Ben, só em números individuais dele, obviamente, a gente sabe que teve aquele drop miserável do Jesse James, que a bola passou no meio das mãos dele e caiu na mão do defensor de Cleveland. Eu queria destacar muito a primeira interceptação do Big Ben. Vamos recapitular. Teve o punt do Browns, o Ryan Switzer retornou muito bem, chegou no meio do campo, o Steelers trabalhando no campo curto, uma ótima posição para garantir pontos, o Steelers vinha caminhando bem, chegou na Red Zone, eu não tinha essa noção, fui ver o condensado do jogo um pouco antes do podcast, para recapitular os fatos importantes, e esse aí me deixou um pouco mais assustado. E Big Ben, na Red Zone, força o passe, numa cobertura tripla, tinham 3 jogadores na região do Antonio Brown para a interceptação do Denzel Ward. Ali, com certeza, era primeiro quarto ainda, não sei que choveu o jogo todo, mas as condições do primeiro quarto ainda estavam ok, estavam tranquilas, mais favoráveis para o Boswell quando se compara com o final do jogo, e a gente largou 3 pontos ali no mínimo por pura imprudência de Big Ben, forçando esses passes de sempre. Na hora do jogo eu até falei no Twitter que pelo bem da minha saúde eu não ia crucificar mais essas forçadas de passe do Big Ben, mas vendo o contexto agora não tem como. Esse turnover na Red Zone foi colossal, 90% do jogo, podemos dizer, independente dos outros turnovers, teve aí. E fez coisas de Big Ben fora de casa. Isso que você falou define bem, né? O Big Ben sendo o Big Ben. A gente trata como se fosse uma coisa meio fora do padrão. Ele errou demais, mas acho que nas últimas dezenas de temporadas sempre há esses jogos assim que o Big Ben faz isso. 3 interceptações, 4 interceptações e essas interceptações de sempre não são aquelas interceptações... Lógico que não pode tirar o mérito da defesa, mas assim, caramba, o passe foi ok, mas o defensor é sempre a interceptação que é na mão. O cara foi lá e encaixou a interceptação, né? Não é aquela interceptação chorada. E o Big Ben faz isso com a displicência, parece que ele vai pro jogo com a displicência, né? Já o modo de displicência ligado, porque ele lançou essa primeira, cara, não era marcação tripla, tinha 3 jogadores antes do nosso, cortando a linha de passe, né? Não é que tinha um do lado, outro do outro, 3 fechando, era 3 antes de... Era impossível aquela bola passar pelos 3, entendeu? Não tinha a menor condição dele ter feito aquela leitura ali. Foi falha, assim, eu acho que, por mais experiente que ele seja, ali deu uma derrubada na confiança dele, porque foi complicado. O momento do jogo, tá? A construção, parece que depois dali, mesmo construindo TDs, mesmo construindo algumas campanhas, começou dali a construção desse empate, dessa conquista de um ponto aí na tabela. Exatamente, além dos 5 turnovers, de novo, 3 interceptações e 2 fumbles do Big Ben, o James Conner soltou mais um fumble no momento chave da partida, acho que estava 21-7,
O Steelers estava tentando sair de uma situação bem apertado, assim, próximo da própria end zone, e esse fumble deu a condição para o Cleveland encostar no placar, 21-14, e logo na sequência empatar o jogo. Vamos voltar aqui pro lado dos destaques positivos. TJ Watt apareceu nesse jogo. Ele já tinha aparecido no ano passado, quando o Steelers enfrentou o Browns, já no comecinho da temporada, já que a gente abriu a temporada ano passado também contra Cleveland. E nesse jogo, além de 11 tackles, 8 solos, foram 5 passes defletidos. Não, desculpa. 5 tackles for loss e 4 sacks na partida. TJ Watt, destaque absoluto em termos de defesa do Pittsburgh Steelers. Que partida do jogador, né? É um absurdo e eu lamento demais que a gente não possa valorizar essa atuação um pouco mais do TJ Watt. Passar quase despercebido diante da frustração que o resultado desse empate do jogo causou, mas ele foi um absurdo, bloqueou o field goal que seria o da vitória do Browns, como você falou, 4 sacks, tackles for loss, deu um show em cima do Chris Hubbard, dominou a linha de scrimmage. A gente pode esperar muita coisa desse menino na temporada. E, novamente, só para reforçar, frustrante. Ele teria tudo para ser, possivelmente, o jogador da semana na NFL. E uma performance dessa, muito difícil que ele vá ter algum crédito. E interessante também sobre o TJ Watt que no final do jogo tava todo mundo, o vestiário inteiro de Steelers daquele jeito, completamente cabisbaixo, o clima total de derrota, e o TJ Watt tava animado. Ele queria mostrar, não, o resultado é para mostrar que que fique claro que a gente nunca vai desistir do resultado, a gente nunca tá morto. E falando isso, bastante confiança e bastante alegria. Pelo menos é bom ter esse contraponto, ter esse cara para balancear o vestiário. Espero muito que o DJ Watt surja também como uma figura de liderança, que só o Hayward na defesa, de fato, não adianta. Isso é o que a gente já vem questionando Delgado. O TJ teve um dia de JJ, né? Fez uma partida que poderia muito bem ser creditada ao irmão, né? Aquele de causar o pandemônio no ataque adversário. Tava causando problemas pro ataque do Cleveland o tempo todo, e realmente teve uma participação efetiva, né? Só que também vale o destaque, né? Que ele jogou do lado esquerdo, né? Depois da inversão dos outside linebackers, ele tá jogando do lado esquerdo, e o Dupree aí passou pro lado direito e também jogou bem. Para mim, fez mais do que fez a temporada ano passado inteira, né? Também botou seu sack na conta, teve sack do TJ Watt, que o Dupree tava lá, então poderia muito bem ter 2 sacks, entendeu? Ele tava chegando junto, poderia ter meio sack. Estatisticamente parece que ele fez bem menos, mas ele tava lá, tava chegando, forçou fumble também, foi bem participativo. Eu achei a mudança, a inversão dos outside linebackers bem positiva, né? Funcionou bastante. Ano passado até que funcionou, a gente foi líder em sacks na NFL, mas esse ano parece que vai funcionar melhor ainda. E para completar a estatística, foram 7 sacks no total, além dos 4 do TJ Watt, o John Bostic, Cam Hayward e Bud Dupree conseguiram mais um sack cada um. Outra notícia positiva que o Steelers nos deu nesse jogo foi Ryan Switzer. 3 retornos de kickoff para 69 jardas, 5 retornos de punt para 56 jardas, o que já nos dá mais de 100 jardas de retorno. É um negócio que eu não lembro de ver no Pittsburgh Steelers desde que eu comecei a torcer por esse time. 125 jardas totais de retorno, fora as corridinhas, fora as 2 tentativas de corrida que ele teve, uma tentativa de corrida para 8 jardas. Então o Ryan Switzer, apesar de não ter recebido o passe que foi na direção dele saindo do slot, ele parece ser uma arma ofensiva bastante diversa. Ele foi fundamental. Alguns punts colocaram o ataque em uma situação muito boa, coisa que a gente sofreu, acho que não consigo nem lembrar quando a gente tinha retornos tão efetivos assim, de colocar a gente com consistência em boas posições de campo. Pelo menos retornando punts, já traz uma grande vantagem de não precisar do Antônio Brown lá se expondo. É uma grande vantagem você ter um retornador confiável que permita você não colocar sua maior estrela numa das posições mais perigosas do jogo, e se mostrou muito seguro, né? Seguro e corajoso também. Ele não
não hesita na hora de pegar, né? No caso, o retornador do Cleveland Browns, por exemplo, pediu fair catch absurdo, assim, com raias abertíssimas para ele correr bastante, né? A nossa cobertura falhando, mas o Switzer estava lá, correndo todos. Se pediu fair catch, eu nem lembro, né? De fair catch dele pedindo, mas dá pra empolgar com ele aí. Vai faltar o TDzinho. Se tivesse produzido o TD, ia ser bom. Jabril Peppers, o retornador do Browns, teve um fair catch que ele pediu e quando a bola caiu na mão dele e ele olhou pra frente, ele começou a xingar a ele mesmo porque ele não acreditava no tanto de espaço que ele tinha pra retornar e ele desistiu. Exatamente. Foi essa jogada aí, foi jogada com carimbo Cleveland Browns, só digo isso. Quando o Switzer chegou, Mike Tomlin deu uma declaração bem interessante sobre ele. Ele comentou que tem atleta que nada a vida toda e vem se tornar um atleta de natação. Tem atleta que chuta uma bola a vida toda e se torna um jogador de futebol. Tem atleta que recebe uma bola a vida toda e vira um wide receiver na NFL, e tem atleta que retorna a vida toda, e esse é um caso do Ryan Switzer, que retornar para ele é tão comum quanto acordar e escovar os dentes. E a gente vê a diferença realmente que um cara feito ele pode fazer no time. Como o Zé já falou, botou o ataque em boas posições de campo e até em outros momentos, onde ele mostra uma noção de campo muito boa para até enganar a defesa, a defesa que vai cobrir o seu retorno, entre aspas. Teve um punt, não é que ele meio que se adianta um pouco e começa a pedir fair catch, e Browns que estão ao redor dele param. E na verdade a bola cai um pouco atrás e há um touchback e garante o Steelers na linha de 20 jardas quando o Switzer estava acenando dentro da linha de 10. Isso aí é um claro sinal de um cara experiente, o cara que sabe o que está fazendo ali atrás para retornar. Nunca viu Eli Rogers na vida fazendo isso, e o Switzer tem tudo para ser uma arma muito interessante. Boa lembrança do Danilo em citar ele como um destaque mais do que positivo no jogo. É instintivo, né? Tem o cara como Antônio Brown que receber a bola é instintivo para ele. Acho que se Antônio Brown jogar vendado, ele ainda assim consegue receber bolas. Tem o running back instintivo e tem o retornador instintivo. Ele faz parecer fácil, né? Conseguir 20 jardas no retorno, e enquanto tem retornadores que parece que retornar para 5 jardas é uma dificuldade. O Eli Rogers, por exemplo, era essa dificuldade toda, né? Tempo, é normal, aquele que cisca para o lado, que tenta, que não sai nada que preste, e o Switzer faz parecer ser fácil, pegar e correr onde tem espaço, parece ser fácil. É justamente esse instinto que o Mike Tomlin quis destacar quando falou que ele é natural e sempre fez isso a vida toda. Bom, a gente falou de James Conner, Ben Roethlisberger, a gente falou de Ryan Switzer, TJ Watt. Vocês têm mais algum destaque positivo ou negativo desse jogo? Pass Protection, a OL particularmente decepcionou. No jogo a gente saberia que ia ser difícil, principalmente esse matchup entre o Villanueva e o Myles Garrett. Foi um pouco pior do que a OL, que é um investimento alto que a gente faz na unidade, 1/5 do cap ocupado pelos jogadores daquela posição. Obviamente, não estou decretando, a OL do Steelers vai se recuperar em algum momento na NFL. No próximo domingo já vai ter uma ótima chance para se recuperar, mas o início foi complicado. Se conseguiu abrir em determinados momentos ótimos buracos para o James Conner ter suas corridas, em outros eu sei que proteger pro Big Ben é complicado porque ele segura demais a bola, mas mesmo assim foi um jogo bem abaixo da média. Verdade, uma influência muito, muito forte. Você tem mais algum destaque, Zé? A gente segue a vida aqui. Destaque positivo, o Cameron Sutton aí, que deu uma vacilada, foi queimado, mas logo em seguida conseguiu uma interceptação aí, fazendo o nome dele no jogo. É um dos destaques, né? Entrou
após uma lesão do Joe Hayden, saiu com problema, acho que no posterior da coxa. O Ricardo pode informar melhor aí a situação dele, mas o Santos foi lá e fez uma interceptação bastante competente, né? Marcou, tava bem na jogada e encaixou no peito a bola e garantiu um turnover pra gente que colocou o Steelers no jogo de volta, senão estaria mais complicada ainda a situação do time se não fosse aquela interceptação. Isso, né? Nessa jogada ele estava marcando o Josh Gordon e conseguiu interceptação na linha de 8. Muito, muito boa a jogada de Cam Sutton. Ele havia sido queimado antes e essa jogada foi meio que na base do pode jogar pra cima que tá sozinho, né? Eles achavam que ia ser muito fácil porque o Gordon é muito maior do que o Sutton, mas o Sutton não estava bem na jogada e efetuou a interceptação. Teve parte da torcida que ficou criticando ele porque o touchdown do Josh Gordon no final do quarto foi em cima dele, mas é aquele lance que realmente pode botar quem for, não tinha o que fazer. É o mesmo caso do touchdown do Antonio Brown em cima do Denzel Ward. Denzel Ward estava muito bem na jogada e tem algumas recepções que o Antonio Brown e 100% das vezes. E o Josh Gordon foi do mesmo jeito. O Cam Sutton estava muito bem na jogada. O Gordon conseguiu fazer um movimento de corpo ótimo para se manter no campo e cair com a posse de bola. Não tem como pedir para o Cam Sutton fazer algo melhor do que ele fez. De fato, não dá para crucificar ele. E com a lesão do Hayden, foi informado agora na noite da segunda-feira pelo Jeremy Fowler que a lesão não parece ser tão como o Steelers esperava, mas vamos ver como é que ele vai se recuperar dessa lesão na coxa ao longo dessa semana. Não é certeza que ele vá para o jogo. Caso ele não vá, o Cam Sutton será o titular. E é muito bom, né, a gente falar de ter um reserva, ter um cornerback reserva digno e que possa passar confiança para nós. Inclusive, eu li uma matéria hoje ressaltando o draft de 2017. Não quer dizer que já todos sejam estrelas, mas o cartão de visitas que eles deram no início da temporada 2018. Porque você viu TJ Watt 4 sacks, Juju com mais de 100 jardas recebidas, Cam Sutton com interceptação e James Conner correndo para mais de 100 jardas. Então, as nossas escolhas 1, 2, 3 e 3, primeiro, segundo, terceiro e terceiro round, apareceram bem. Como você espera que jogadores de segundo ano, com uma temporada inteira treinando, com duas off-seasons completas, você espera que eles vão dando passos à frente para assumir o time nas costas deles. E pode incluir também o Russ Switzer, que é segunda lista, não foi escolhido por nós, mas está nesse time também. Muito bem lembrado. Que para ser trocado depois da primeira temporada já tinha todos os indícios de que não ia chegar nem a completar o contrato de calouro. Né? Mike Hilton também, né? Também pode ser citado. Verdade, Mike Hilton, segundo anista, também foram 3 tackles e mais 2 passes desviados de Mike Hilton. Que eu me lembro foi maravilhoso, assim, daqueles de você levantar do sofá e gritar, graças a Deus que a gente achou esse cara. Então vamos lá, o que é que a gente teve de lesão que até agora tá parecendo séria, assim? A gente falou do Joe Hayden, tem mais alguma lesão que por enquanto preocupa? O único que saiu lesionado na partida foi o Joe Hayden. Essa semana vai continuar a expectativa, a gente vê o Vance McDonald, precisa muito voltar, incrivelmente. A gente tá um pouco complicado de sair. Ontem foi a quarta prova de por que Jesse James vai ser no máximo um tie-end número 2 na liga, um cara sólido, mas você não pode contar com ele pro jogo para vencer uma partida e tudo mais. Semana passada teve até um pouco de otimismo, porque o McDonald treinou parcialmente na quarta-feira, mas depois, tanto na quinta quanto na sexta, não voltou para o campo, ficou fora do jogo, segue com a lesão no pé, que já tira de campo há mais de 45 dias. Não tem atualizações ainda a respeito dele e só. Os Steelers, felizmente, mesmo com aquele clima terrível em Cleveland, conseguiu sair ileso, só no chão.
Então, já que a gente deu destaque dos jogadores, ficou uma impressãozinha de um play calling meio ruim de ataque. O time não parecia render. O que é que dá de impressão, assim? Se o Browns melhorou, a gente estava muito mal nessa partida. É um terrível problema de você começar enfrentando esse time do Browns. A gente não tem como tirar muita conclusão, mas o que a gente pode falar, fatos, é que o gameplay, o play do ataque, o primeiro jogo do Rand Fitness em temporada regular não foi bom. Lembrou muito o que a gente tanto criticava na época do Todd Haley. Ele parecia não ter ainda o ataque na mão, não parecia, enfim, todos os jogadores estarem na mesma página. Diversas vezes, novamente, mesmo na pré-temporada, a gente viu o Big Ben e Jesse James não tão bem conectados, Big Ben errando passes para ele, o Jesse Hunter do mesmo jeito. Eu queria ter visto mais o ataque um pouco. Eu sei que o tempo não favoreceu muito, mas eu realmente queria ter visto o ataque dos Steelers um pouco mais vertical. Isso foi algo que mudou um pouco o rumo da temporada dos Steelers em 2014, quando o Todd Haley começou a envolver mais o Martavis Bryant. E eu sei que é um jogo e é uma conclusão completamente precipitada, mas se a gente puder tirar uma lição lá de 2014 para aplicar agora, é realmente envolver um pouco mais o James Washington para ser o deep já nesse próximo jogo contra o Chiefs. É uma oportunidade para a gente reverter essa primeira impressão que fica do Fitness. A gente sabe também que o Big Ben tem esse ataque mais do que nunca na mão dele e vai ser uma unidade que de fato o Mike Tomlin não vai tocar muito, porque o que o Roethlisberger mais queria, ele mais esbravejava todo final de temporada, é que parecia ele não ter controle em cima das chamadas de Todd Haley. Aí tira um ego gigantesco que é o do Todd Haley para alimentar o ego muito maior que é o do Big Ben. E ele realmente não, como a gente já falou no início, jogou muito mal. E ainda teve esse lado mais agravante de terem chamadas bem questionáveis, principalmente em jogadas de passe. Diria até que é o principal ponto que a gente tem que ver pro jogo contra o Chiefs. Eu consigo enxergar algumas coisas positivas no trabalho do Fitner ontem. E assim, eu tento fazer um trabalho de até imaginação de que se não tivesse sido esse excesso de turnover, será que a gente teria essa mesma opinião de que o gameplay, o play call foi fraco e tal? Por exemplo, o TD do James é uma coisa muito positiva assim, o play call na red zone foi bem, tem que se destacar. O TD do Conner mesmo, o nosso primeiro TD, o Conner caminhou para a endzone, né? Foi uma boa chamada, algumas boas chamadas naquele drive, não foi chorado um TD, não foi uma coisa com dificuldade, foi boas chamadas na red zone que levou a gente a fazer o TD. Na outra campanha do TD, que a gente tava na cara do gol, fez uma boa chamada, TD, eu acho que foi até pro Hunter, fez um TD anulado por falta, caminhou para trás, outra chamada boa, outro TD anulado, volta para trás. Na terceira vez, conseguiu o TD, foram 3 touchdowns seguidos, mas só valeu 2 anulados por falta. Não tem como dizer que ele chamou mal as jogadas, ele estava conseguindo produzir, né? Mas primeiro jogo dele como coordenador ofensivo, a gente também não pode exigir, tem certas coisas que provavelmente ele experimentou e viu que não funcionou, ou que não funcionou por causa da condição climática. Agora a gente fica igual o gato escaldado, né? Eu já vi isso antes, né? Eu já vi isso antes. Essa sensação de eu já vi esse filme ontem e hoje, né? Pensando sobre o que aconteceu, já fica muito latente na nossa opinião, assim, de
peraí, isso aí também a gente não pode querer que chegue o Randy Fitner, chegue lá e seja o anti-Todd Haley, né? Tá, tudo que o Haley fez é pro Fitner fazer diferente. Não, o que o Haley fazia e funcionava, as pessoas que estão lá, os jogadores que estão lá, a grande maioria é a mesma. Então, você tem que continuar, tem que ver o que não funcionava com o Haley e fazer diferente. O problema é que teve coisa que não funcionava com o Haley que continuou sendo feito. Dar tempo ao tempo. Agora, os problemas de execução, não tem como, não é culpa do coordenador, o Tyrann deixar a bola passar e a bola cair no colo da defesa adversária. Os fumbles do Big Ben pode ser colocado na conta do coordenador? Pode, até certo ponto, mas eu acho que não dá para dizer que foi um trabalho meio a boca. Os erros foram de outra grandeza, não só de coordenação ofensiva. Pois aí, na prática, esse comentário sobre o playbook ofensivo, o desempenho ofensivo do time, já responde a duas perguntas da nossa audiência. Nossa amiga Mariana Balzani perguntou se o problema foi playbook ou Big Ben em estado lastimável. O Andrews Ricardo, ele pergunta por que o desempenho do Big Ben cai tanto fora de casa e o que é que o Randy Fitner pode fazer para melhorar isso. O Big Ben não joga bem fora de casa já tem alguns anos. Eu tenho minhas críticas para ele, mas a gente sabe que o Haley não saiu por um problema de deficiência técnica de chamada dele. Ele saiu puramente por conflito abertamente com o Big Ben e esse duelo de egos. E tem muita coisa que a gente pode aproveitar, sim, da era dele para botar. Eu acredito que seja o que peca muito fora de casa, seja essas invenções mesmo que o time fez outra. É aquele punt com a mão que o Big Ben lançou para a interceptação do Damarius Randall. Pois é, e ainda em comissão técnica, o nosso amigo J. Brickashaw Dantas, ele pergunta por que os Steelers... Essa é aquela pergunta clássica e que é bem filosófica. Por que a gente sempre tem problemas em definir jogos que são teoricamente mais fáceis e sempre aparece bem em jogos maiores? Se o problema era o Haley e ele saiu, será que Mike Tomlin não começa a ficar meio na corda bamba? Começa a pelo menos ter que ser cobrado por isso? Só que a gente sabe que o Pittsburgh Steelers não vai demorar muito tempo para tomar qualquer atitude contra Mike Tomlin, porque a estabilidade da franquia Pittsburgh Steelers não trabalha assim. Pergunta também do Zé Ortiz sobre se a gente acha que James Washington vai ser mais utilizado. Vocês já mencionaram quando estavam falando do ataque. O Caduito pergunta se deu para ver uma evolução da defesa. O Léo pergunta se a defesa tá melhor ou se o ataque do Browns é horrível. E o Igor Matos pergunta o que é que a gente achou da defesa. Dá para juntar esses três numa resposta só. Teve evolução? Vocês acharam que teve uma evolução da defesa comparado com o ano passado? Eu acho que houve um setor que evoluiu muito e outro que não sei se evoluiu, se regrediu ou pode-se dizer que ficou na mesma. Eu acho que a secundária, o processo de renovação da secundária está acontecendo, né? Está acontecendo na internet. O negócio está... acho que foi até o Ricardo que postou alguma coisa nesse sentido, dizendo que todo mundo que saiu, né? Acho que o Will Gay, o Mitchell e não lembro quem foi o outro que saiu, está desempregado. E o Robert Golden estão desempregados, né? Ou seja, a gente estava mantendo o emprego de pessoas de qualidade que já não correspondiam mais. E quem está chegando tá aí, né? A gente já falou do Sutton, que foi efetivo. O Terrell Edmonds não fez o jogo que pode se pedir de um Hulk, não comprometeu. Sean Davis foi melhor do que em muitas ocasiões do ano passado, chegou fechando bem, não entregou, não peidou na farofa, e o Burgess também estava lá. Acho que a secundária tá ok, tá evoluindo e deve ficar uma unidade bacana. Agora, para mim, o problema dessa defesa, até comentei ontem no quartel-general do podcast, que os inside linebackers, para mim, vão ser o elo fraco dessa defesa. São lentos, são muito dependentes da DL fazer o churrasco de forma eficiente. Quando não faz, quando o espaço não é fechado no primeiro nível, eles estão sempre correndo atrás de quem está com a bola. Eles nunca fecham com presença o espaço, eles estão sempre correndo atrás. Aí analisar a estatística, nesse caso, é burro, né? Você sempre vai ver lá, por exemplo, o Bost 4 tackles,
tackles, 5 assistências. É papel do inside linebacker fazer isso nessa defesa, mas eu acho que eles estão sempre chegando atrás, sempre vão ceder jardas. Para mim, a escola Steelers de defender futebol tá deixando a desejar nesses dois aí. É claro que é uma herança do que aconteceu com o Chazier, né, que era a nossa maior estrela na posição, era o cara que ia liderar essa defesa por muitos anos, mas aí é o lugar que está a minha preocupação. Minha preocupação na defesa se direciona para esses dois aí. Eu acho eles bem abaixo do resto da defesa. Assim como ano passado, a defesa começa o ano pegando a gente. Se não fosse a defesa, obviamente a gente não teria ganho o jogo. Não teria perdido. Pronto, teria perdido o jogo contra... A gente também não ganhou, mas a gente não perdeu. Se não fosse a defesa, a gente estaria com a derrota já nas costas. Boa parte da off-season. Não é como a defesa começa, vai ser sempre como ela termina. É sempre a impressão que vai ficar a do último jogo. Que adiantou a defesa nos primeiros jogos de 2017, carregou algumas vitórias e no final do ano foi eliminado porque se deu 45 pontos em casa pro Jaguars. Vai ter que fazer sempre aquilo, mas a unidade tem que ser acompanhada ao longo de todo o ano. Espero muito que se mantenha esse valor. Nos linebackers tá sendo o que a gente espera, não vai ter nenhum playmaker ali no meio, como era o Chazier. Vai ter que esperar jogos feitos de ontem, que não comprometam e que sejam aqueles caras para pelo menos não perderem tackle e sempre fechando a jogada. Essa estatística que o Zé trouxe do Boston, que ter assistido, entre aspas, 5 tackles, mostra tudo. Tem que ser aquele closer na jogada de a DL segurou, vai ter que chegar lá e derrubar. Pronto. Até pelo investimento, eles botam na balança a DL do Steelers com o Hayward e com o Tweet já não tem esse número de cabeça, mas ocupa até grande parte, acredito, já do cap defensivo da unidade. São as duas pilastras, são as duas sustentações da defesa. Se eles não têm bons jogos, consequência, a defesa de forma geral dos Steelers não vai jogar bem. Então tem que contar com torcer muito demais que o TJ Watt não só seja o que ele fez no jogo contra o Browns e que ele surja como playmaker. A defesa está muito órfã de um playmaker sem ter o Chazier ali. O Chazier sempre era aquele cara que conseguia a interceptação para mudar o jogo ou aquele fumble para garantir uma vitória, e hoje, desde quando ele saiu, a gente não tem mais esse jogador. TJ Watt desponta como o principal favorito para isso. Então vamos encaminhando o fim do programa e com isso nosso tradicional bloco de previsões de matchups para a próxima partida, Pittsburgh Steelers contra o Kansas City Chiefs em Pittsburgh. José Brasiliano, a sua previsão de matchup e a sua despedida do programa de hoje. Minha previsão para o próximo jogo contra o Chiefs é aquela que a gente está acostumado a ver, que é os Steelers sofrerem absurdamente um jogo e no outro a gente ficar desesperado e achar que a temporada acabou e chegar lá o Big Ben fazer suas mágicas lá e os Steelers ganharem dos Chiefs, né? Que é também uma frequência, né? A nossa freguesia aí faz parte do Chiefs. E matchups, Mahomes aí mostrando ser uma estrela ascendente na NFL, com um braço que tá todo mundo destacando. Tyreek Hill também dando muito trabalho, vai dar muito trabalho para nossa secundária. Acho que tem que ficar de olho nesses dois aí e dar um jeito de marcar. Não que a gente também não saiba os caminhos da pedra de marcar QB jovem e wide receiver jovem, né? Fazer o que a gente sabe fazer melhor essa semana. E as considerações finais, se me permitem, posso? Obviamente. Fique à vontade. A respeito do nosso resultado aí, um inusitado empate, eu vou citar uma grande pensadora contemporânea aqui, brasileira, que é nossa ex-presidente Dilma Rousseff, que ela disse que eu não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Então eu acho que foi o que aconteceu essa semana aí, acho que todo mundo perdeu nesse jogo aí, nesse domingo. Grande abraço. Grande pensador Zé Brasiliano. Genial. Ricardo Rezende, seu matchup para a partida e as suas considerações finais.
Eu vou falar primeiro a minha consideração final, só para reforçar o ponto que o Zé falou. Parece que o Chiefs é sempre aquele time que vai estar lá quando o Steelers está desacreditado para a gente vencer. Foi em 2016, o Steelers levou uma pisa do Philadelphia Eagles 34-3. Fora de casa. Ali, muita gente decretou o final da temporada do Steelers, já era. Aí pega o Chiefs na semana seguinte, em casa no prime time, e mete 43-14. Nossa. Aí, ano passado, ele teve sensação, ganhando todo mundo, invicto. Alex Smith, MVP da temporada. Big Ben veio daquele jogo de 5 interceptações contra o Jaguars, 39 pro Jaguars. Aí vem o Arrowhead Stadium, ganha do Chiefs, 19-13. E pronto, aí a volta da temporada do Steelers, e desse ano a gente vai pegar o Chiefs um pouco mais cedo, né? Na semana 2, mas não deixa de ser depois de um jogo onde a gente, querendo ou não, decepcionou. Vai ter aí Andy Reid para fazer nossa alegria. Esse duelo Mike Tomlin e Andy Reid, o nosso head coach conhece bem os caminhos para vencer ele. E questão de pro jogo, acredito que sempre quando o Steelers enfrenta um dos grandes tie-ends da liga, vale o destaque. A gente já conteve o Travis Kelce várias vezes nesses jogos, nessas vitórias. O Kelce foi nulo, mas ele é aquele jogador que você não pode simplesmente ignorar. Então, enfrentar ele e qualquer vacilo pode nos custar. Nos jogos anteriores, a gente sempre tinha o Chazier na cola dele. Foi assim no Divisional Playoffs, alguns anos atrás. Foi assim nas vitórias passadas. E vamos ver como é que vai ser sem um matchup bem equilibrado para cima do Kelce. Quem é que vai grudar em cima do camisa 87 no domingo? Também, desde que Andy Reid assumiu Kansas City em 2013, foram 5 partidas entre Steelers e Chiefs, com 4 vitórias dos Steelers, incluindo uma em playoffs na temporada 2016 e uma derrota só em Kansas City. Então, tá quase uma paternidade aí. Ninguém fala disso, só abre a boca para falar mal e criticar Mike Tomlin. Do Reid, tem gente por aí que quase tem um orgasmo quando fala que Andy Reid é um dos grandes técnicos da NFL, coisa que ele é. Mas procura sempre desmerecer o trabalho de Mike Tomlin, e Andy Reid é uma das 370 razões de porque Mike Tomlin é um dos grandes técnicos da NFL. Desabafei. Grande abraço. Muito bem, então o nosso próximo jogo é Pittsburgh Steelers recebendo o Kansas City Chiefs às 2h do domingo. Ainda não há confirmação. Só para confirmar. Acabou de confirmar na ESPN agora. Kansas City Chiefs e Steelers no domingo na ESPN, 2h. Muito bem, acabou de confirmar. Quando o negócio é ao vivo, rapaz, é ao vivo mesmo, então teremos transmissão da ESPN Brasil para Pittsburgh Steelers recebendo o Kansas City Chiefs, e nos vemos na semana que vem para comentar esse jogo. Enquanto não chega a partida, o que é que você vai fazer? Você vai lá no iTunes, deixa suas 5 estrelinhas, uma estrelinha para cada vitória de Mike Tomlin em cima do Andy Reid, porque é claro que você já está esperando a próxima vitória. Você quer que os Steelers vençam, então você tem que dar 5 estrelinhas lá no iTunes pro Black Yellow Brasil. Segue lá no Twitter, no Instagram e no Facebook, @BlackYellowBR. Acesse famonanet.com.br/Black Yellow Brasil para conferir todo o conteúdo que a gente está gerando sobre o Pittsburgh Steelers. O jogo é no domingo, a gente se vê na próxima semana comentando o resultado deles. Um grande abraço e até semana que vem. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.